Mas enfim, esse quadro aqui foi elaborado porque eu fui convidada a participar de uma exposição em Camarões e a proposta era que você levasse um quadro que mostrasse o Brasil para os camaronenses. Aí eu resolvi fazer o povo brasileiro, a questão do turismo, porque o que a gente vende muito fora do Brasil é o turismo, e a flora e a fauna. Cada imagem dessa foi aquarelada. Aqui a gente fez um trabalho no Photoshop de mudar as imagens para ficar tudo preto e branco. E aqui foi também tudo aquarelado, uma foto por foto. Depois eu peguei todo esse material e comecei a trabalhar no CorelDRAW, porque eu tenho experiência, que eu venho da editora Abril, então eu trabalhei muito com o CorelDRAW lá, e eu fiz 50 layers para você botar essa na frente dessa, essa na frente dessa, essa na frente dessa. E aqui temos povos e comunidades tradicionais, a mulher brasileira, o assentado, porque eu sou do INCRA, né? E aqui a música, e a imigração brasileira, representada por japonês e alemão. E aqui embaixo, flora e fauna do Brasil, que eu tentei pesquisar, que representasse vários estados do Brasil, principalmente a Amazônia, que é o meu foco, eu trabalho muito com isso. Basicamente é isso. Parabéns! Eu sou Leonice Severo, gosto muito de fazer as minhas telas mais relacionadas com natureza, porque a natureza me conecta com Deus. Né? Então eu pensei nessa exposição de fazer uma tela nova, uma tela que significa o dourado, e é a tela do capim dourado. Eu fiz ela toda com massa acrílica, usei verniz, usei tinta acrílica, fiz uns efeitos diferentes para que ela tivesse um brilho e também demonstrasse a grandiosa, maravilhosa que é a natureza nossa. O capim dourado, ele significa para o Brasil uma grande fonte de renda para muitas comunidades que fazem artesanato, tanto brinco como bolsas. E quando você vai lá no Jalapão, você conhece o capim dourado. Então eu quis homenagear essas comunidades e também fazer um trabalho assim, o dourado, né, que me traz essa alegria, e é o baile, né, do capim dourado. É isso. Meu nome é Rita Brasil, eu já estou na arte há vários anos, fiz academia e tenho uma pesquisa constante a respeito dessa efemeridade da vida humana. E trabalho essas camadas, essas pinceladas fortes, outras vidas, semelhante à vida. Então, enquanto eu estou trabalhando no quadro, eu estou me curando, porque a arte realmente nos transforma, né? Então, as técnicas são as mais variadas, é aquela que eu estou mais chegada no momento. Gosto muito de colagem, gosto muito de aquarela e misturo tudo. No momento, essa obra aqui, para esta exposição, é apenas acrílica, né? Mas vocês veem que elas têm essa característica das camadas, dessa coisa que desaparece, que ressignifica, que traz para a gente um conteúdo, pelo menos para mim, que eu gostaria que as outras pessoas também sentissem, é que a gente pode sempre estar em transformação. Né? Obrigada. Eu sou Mia Paz e nessa perspectiva de uma exposição a respeito de leitura, eu trouxe um quadro que se chama A Leitura em 1830. Por que leitura em 1830? Porque foi o ano em que o Brasil resolveu dizer que as meninas poderiam estar na escola. Elas iam para a escola, mas elas tinham que levar um tutor, elas tinham que levar o pai ou a mãe ou alguém que teria que ficar sentado do lado de fora esperando a aula acontecer. E depois eles iam para casa. Então é um momento difícil e poucas pessoas tinham acesso. Mas de qualquer maneira, como o tema da nossa exposição entra a leitura, então eu trouxe uma leitura para a gente lembrar dos primórdios do que foi o nosso país antes. E é isso.
Boa tarde. Esse quadro, ele se chama Quem Dita a Dor Delas. Isso aqui foi um projeto, aliás, que ainda está em curso, da Amadá Produções, aqui de Brasília. Um projeto que foi aprovado pelo FAC, né, concurso do FAC, e aí ela reuniu artistas de Brasília, tanto das artes visuais quanto das artes escritas. E aí ela fez a seleção dos portfólios, né? E aí eu fui selecionada, fiquei super feliz, porque eu morei no Rio nos últimos 10 anos, eu voltei para Brasília tem 2 anos, e foi lá no Rio que eu comecei nas artes plásticas. Aí eu queria me enturmar aqui em Brasília, aí eu fui selecionada. E aí me deram o poema da Simone Magalhães, que eu acho que é uma jornalista aqui de Brasília, eu ainda não a conheci pessoalmente, chamado Fêmeas Alfa. E que ele fala dessa coisa da luta das mulheres, né, da importância da união, da sororidade, para enfrentar os diversos dilemas que existem ainda, né, já que a gente vive numa sociedade capitalista patriarcal. Então, os temas da misoginia, racismo, violência, desigualdade, etc. Aí, o poema era muito curto, que eu achei que ela ia me dar uma crônica, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei naquela coisa, né, pensando e tal. Aí eu lembrei de uma foto da minha filha, que também é feminista, está com 37 anos, ela mora no Rio, é atriz, né? Acabou até de estrear uma peça autoral dela, é dramaturga também, chamada Heterotopia. E essa a foto era uma foto delas, ela com as amigas, elas fizeram ciências sociais na UNB, todas lá em cima, né, era minhocão, só que eu mudei aqui, botei uns azulejos, né? E elas segurando, cada uma segurando sua calcinha. Só que elas estavam normais, né? Eu queria botar muita cor para chamar a atenção para as mulheres. Elas estavam com roupa comum e as calcinhas também não tinham muita cor, né? Mas aí como eu gosto muito de cor, né? Eu bolei elas mais coloridas, cabelos eu mudei, né? Essa daqui que é minha filha. Aí mudei e tal, e com a autorização delas fiz essa, né? Aí eu imaginei um coração grande, em que elas, cada uma delas ligadas através do coração, né, entra pela veia que capta a sujeira e sai limpo, quer dizer, sai o quê? Sai flor, aí saiu uma flor também que limpa essa sujeira e vem a representatividade, os direitos, liberdade, igualdade, oportunidades, autonomia. Então é um quadro, vamos dizer assim, ativista, porque foi um quadro encomendado, né? Aí quando o Augusto e a Isabela, que eu já exponho com eles há alguns anos, né, lá no Rio, me falaram que iam fazer sobre literatura, eu falei, bom, eu poderia fazer alguma coisa, né? Tem tantas coisas boas, né? Só que eu lembrei disso. Eu falei, esse quadro vai para uma exposição virtual, que ainda vai ter um site, que ainda não, eles iam lançar em junho, mas está atrasado. Aí eu falei com a moça, ela falou assim, não, você pode colocar desde que você fale sempre que foi um quadro para a gente e tal. E aí eu apresentei ele. É um quadro assim que eu gosto bastante dele. Foi difícil de fazer, porque assim, eu tinha foto, mas não sabia o que fazer, né? Aí de repente surgiu o coração. Eu há muitos anos queria fazer um coração, achava que não dava conta. Aí estudei, consegui montar um coração aí. E é isso, essa que é a história. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer o pessoal da CAB, que eu não conhecia. E é isso. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos os artistas presentes e público em geral, né? Eu sou Augusto Herkenhoff, estou fazendo arte, tentando fazer desde 1972, quando eu peguei umas tintas da minha mãe, escondido, e pintei uns trabalhos, que ela tinha desistido de dar aula para as pessoas. E aí as tintas sobraram, as tintas de Frank muito bonitas, coloridas. E desde então eu venho pesquisando cor e pesquisando essas proximidades da cor, esses contrastes, essas possibilidades que a cor dá para o artista e para qualquer pesquisa de qualquer situação visual, né? Esse trabalho ele é exatamente foi riscado a partir de um long play, um círculo. Foram 12 trabalhos que eu fiz desse tamanho, com essa ideia do long play. Esse seria a ideia de uma concierge, assim, uma
pessoa que trabalhasse em algum hotel de um lugar bem estranho e bem distante da gente. Eu não sei se é uma mulher, se é um homem, se é qual o gênero que é, qual a etnia, enfim. E aí tem essa coisa do tempo, que também é essa ideia dos números de contagem que o ser humano tem, né? E a ideia do tempo que persiste aí na vida de todo mundo, essa coisa tão abstrata que é o tempo, que a gente não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro, e que é o maior mistério que a humanidade enfrenta, né? A filosofia, né? Que é o tempo em si. O tempo que você pode estar e não estar, né? Um tempo de memória, enfim. E esse trabalho foi apresentado em São Paulo na exposição da Funarte. Aí eu trouxe para Brasília porque era um formato prático para a gente trazer nas malas, porque não daria para trazer coisa maior. Até sugeri alguns artistas de Brasília que trouxessem maiores, e outros do Rio também que trouxeram algumas pinturas maiores. Mas enfim, um trabalho singelo para uma exposição sobre a poesia, sobre essa ideia de literatura, enfim, a união de artistas e poetas. Taina. Boa tarde, meu nome é Taina. Eu trabalho com cerâmica e têxtil e a minha pesquisa é voltada principalmente para o limite da materialidade, até onde o material consegue ir para ser moldado. Então são peças com desafio técnico que eu costumo produzir. Então essa peça que se chama Aurora, por conta do sentido de despertar, tem um poema escrito em pingentes de porcelana, escritos à mão, presos numa tapeçaria feita com lã merino tingida com pau-brasil. A parte de cerâmica, o chassi, é todo modelado à mão em cerâmica. E o texto vem dizendo: acolher as estradas íngremes, escolher o que não me fere, caminhar com constância e integridade, abrir as janelas e respirar, me nutrir para poder florescer. Foi uma peça que eu fiz depois de um momento um pouco complicado, com que eu estava me recuperando. Então foi uma peça meio de autorreflexão, de reconexão comigo mesma. E tem vários processos interessantes nela. Essas marcas todas são feitas por escovação com latão ou então com cobre. O urdume, que só dá para ver quando chega perto, que tem um pouquinho de cinza, também é feito com tingimento com pau-brasil, só que usando ferro para poder quelar, então fica com uma cor diferente. E foi um processo bem lento para poder fazer a moldura, foram muitas horas, a queima de alta temperatura, a porcelana também, fazer os pingentes também foi bem demorado, escrever e tudo mais, e fazer o tecido também mais muitas horas. Então uma obra bem demorada, acho que eu devo ter gastado aí pelo menos, somando os tempos, 1 mês para poder fazer. E é isso. Acho que essa é a história dela. Obrigada. Apresentar a minha Iracema, meu nome é Valéria Lima. Essa é a Iracema Ancestral, baseada na obra de José de Alencar. E é um trabalho que fala um pouquinho do feminino, né? Um pouquinho do encontro lá da obra dele, que é um romance que conta a história de uma indígena com um europeu, né? Eu quis colocar aqui a máscara, ela representa
a ancestralidade, os saberes espirituais que são transmitidos, que são guardados por elas e transmitidos para outras gerações, os elementos como as penas, que têm essa conexão com a natureza, com o adorno da mulher, e também por ela ser considerada a mãe do primeiro cearense, né? Também quis fazer essa homenagem. Meu pai é cearense, e trazer o feminino dessa maneira. Como eu faço algum trabalho com o feminino, ela inclusive estava numa outra exposição só de mulheres, representando os povos originários, e trouxe ela para cá. É um prazer estar aqui, mais uma vez, na exposição do Museu Nacional dos Correios, com o Espaço Zaguti, do Rio de Janeiro, e com os colegas artistas também, recebendo o público hoje. É uma alegria estar com tantas obras variadas, e eu participo desta vez com este que chama Matters Montanha, assim na terra como no céu, porque eu trabalho com o sagrado na paisagem e na arte. Então, para mim, a montanha é um símbolo, é uma imagem poética que ela própria está transcendendo e está mais próxima desse céu celestial, né? Do espaço celestial, do espaço que a gente tem no imaginário como o celeste, né? O sagrado. E então é bem matérica esse trabalho, porque eu estou dizendo com essa pintura, que eu trabalho com terras também como material e conceito, que o sagrado está na matéria mesmo, assim como na paisagem, como na pele, está aqui a vida bem calcada na matéria. Aqui tem vários materiais orgânicos, muitas terras, torrões, tem carvão, tem pólen e pó de mármore, que também está remetendo ao luxo e à efemeridade da vida, né? No final dela. E o poeta que me inspirou é um espanhol, que é León Felipe, que ele tem um poema que chama Como um Pulgão, que fala dessa busca pelo sagrado, e uma busca ardente pelo sagrado. E o eu lírico dele nesse poema, ele fala de deuses subindo a montanha buscando um resplendor. E ele, como um inseto, nos calcanhares desses deuses. E isso me acolhi como uma vivência minha também, uma aspiração. Boa tarde, é um prazer participar dessa Expo, né? Contempla Poetas 2026. Agradeço a todos os partícipes envolvidos, entidades. E eu contribuo com esse poema Diário de Bordo do Ontem, que está no contexto de uma celebração, né? De uma década de jornada como escritor e poeta. Recentemente lancei na London Book Fair o meu 11º livro autoral, O Barco e o Verbo, 10 anos de travessia literária. E esse poema, ele coloca a poesia, a arte literária, né, como um barco, como uma embarcação, né, que nos transporta a outras margens de sensibilidade, de humanidade, de vigor criativo, né, navegando pelo oceano vivo das lembranças e memórias, né, e as lembranças e memórias como realmente aquilo que nos mantém humanos, né, nesses tempos tão insanos, né, de pressa, de agitação, né,
a poesia nos devolve ao ritmo da vida que navega no contrafluxo dos algoritmos, né, desses tempos digitais. A vida e a poesia sempre nos rememora, né, que a vida pede profundidade, pede atenção, pede presença, pede humanidade, né? Então eu vou ler para vocês esse convite para que nós estejamos sempre redigindo o nosso diário de bordo e lembrando da nossa essência humana maravilhosa. Diário de bordo do ontem. Eu vou ler pelo celular aqui, senão eu vou ficar virando, né? Se quiser tirar dali? Não, pode ser. É bom que fica para visualizar. Diário de bordo do ontem, de Pedro Costa. O tempo desdobra oceanos de memória, onde a linguagem lavra a sua história. Cada lembrança é espuma que gravita nas águas densas da alma manuscrita. A caneta é o remo que rompe o breu, à procura do sol que ainda não se deu. Singramos páginas de sal e ventos, timoneiros de vastos sentimentos. Mergulhar no ontem é colher coral, que fuge no abismo do peito mortal, içar no presente o rumor da maré, sustentando a vida na ponta do pé. Pois quem navega em mares de papel, ancorado na terra, contemplando o céu, descobre que a rota de toda vivência é o porto invisível da própria essência. Muito obrigado. Inteligência artesanal, Severinos do Mestiço, Lafa Álvares. É no gesto vivido, sonoro, performático e pictórico que o símbolo se estabelece. Quero uma aquarela que me integre nos sombrios e nos brilhantes parâmetros, que seja o gesto de um poema flutuante, que paire entre o fascínio e o desespero. Cheio de contornos e devaneios coloridos, quero um gesto brasileiro de brasilidade incontestável, que destrua o branco, exalte o negro, coroa o vermelho de grande luz, que dispa o branco de sua esquizofrenia, que cure a ferida negra de sua diaspórica disfonia e que reconduza o indígena ao terreiro sagrado da Mãe, que nos irá habitar com a palavra alma de grande indisciplina, de pureza pueril, ofó de poder e de energia e que transcenda aos infernos e nos aprofunde no céu coração da terra. A inversão como base para a redenção, remissão improvável de um câncer sentido. Metástase da nossa condição de fragmento e frangalho de um Deus equivocado, prós e mal parido. Recondicionamento para a fundação do mestiço. Ação digestiva do antrópofo estrábico banquete, que de muitos tomaram parte apenas como carne fresca. Lembranças de Vilma James. Quando fecho os olhos, um suspiro forte vem do meu coração. É de você que eu lembro. Não importa se penso na ontem, no hoje ou no amanhã. Teu rosto desenhado na minha memória, vivo de recordações e do medo de te perder, mesmo sem te ter. Meu peito chora tua falta, minha alma dói fundo. O tempo passou sem dizer adeus e eu fiquei parada, esperando teu sorriso, desejando a noite, sonhando com você. Acordo com os versos, escorrendo pelos meus dedos finos, beijando o papel com tuas lembranças. O autorresgate. Eu tenho uma parte de mim que mora em tinta, outra se esconde em pedra e folha seca. Sou um ser de misturas, barro com alma, e minha alma é quase bicho do chão. Me realizo e me desmonto. Desenho um peixe que sonha em ser nuvem e pinto um amor que não sabe do nome. Minha arte não pede licença ao juízo, ela anda descalça sobre a razão. O autorretrato mora nos cantos, onde a lógica se esquece de existir. Lá a dor faz morada com alegria, e as duas dançam lambendo o papel. E é nesta dança que o ser se refaz, com sentimento sem legenda,
com linha torta e cor desgovernada, com bicho, criança e saudade na palheta. No mundo das conexões, sou avesso e sou fio. Sou avesso e sou fio. Tenho um link com as árvores e os silêncios. Converso com o vento antes da tela em branco. Porque criação é bicho que lambe e grita, que se agarra no que sente e não no que entende. A identidade, essa senhora despenteada, me visita quando esqueço de quem sou. E aí que ela se mostra inteira. Eu sou um traço torto, eu sou uma palavra que se deita errada em um pedaço de chão que me reconhece. Sou criatura de barro e seda. Sou criação de um Deus que também pinta fora da linha. E no fim, não quero moldura, quero rastro. Poema do Zíper. Li Machado em jornais nos ônibus, a caminho da escola. As músicas do Chico, escutadas em LPs, me revelaram conflitos. Os cantares de Maísa nas rádios me trouxeram tesões. Ao escrever, inesperadamente, descobri meu ser. Numa folha de papel almaço, com lápis, caneta tinteiro. Depois esferográfica no caderno, máquina datilográfica, computador, telefone. Me vi, me senti, me achei. Do papel ao telefone, abrindo pouco a pouco o zíper do meu peito, hoje estragado, aberto. José Manuel Dias Francisco, do Rio de Janeiro. Divagando. O ato poético é súbito, mas pensado, embora surto e não planejado. Não basta eclodir as emoções, há que adequá-las. Enfim, a essência é exercício, não um vício. Precisa de um momento, de um tempo-momento. Escrevo não para não morrer de tédio, ou ócio, ou enlouquecer nas desventuras da vida. Atenta, procuro temas em tudo que me cerca. Este é o meu lema, viver com poesia. Maria do Carmo Bonfim, Rio de Janeiro. De Jorge Amâncio, Comboio Apoteótico. Espaçonaves invisíveis sobrevoam cristais no céu hostil do planeta. Pássaros palhaços, no espelho, Kabuki, afrontam velhos cowboys. O comboio apoteótico, oriundo dos planetas tribais, maldiz a contradança da contracultura. Arquitetam pesados segredos, vértice zero dos carnavais, vértebra espiritual da cabrocha, espadachim kamikaze, na contraluz da plateia. Obrigado. Tá uma letra antiga, gente. É a letra dele. É a letra dele. Livro, Indiferente a tudo que se passa, sendo na vida o grande perdulário, quer no pulso, na mesa ou campanário, assinala a aventura ou a desgraça. De nossa alma fazemos relicário do que é belo, que é límpido, sem graça. Envolvem-na, porém, qual carrapaça, nossos erros que são nosso calvário. Lembrando um coração que está pulsando, vão os ponteiros sempre caminhando, marchando para a frente, sem revolta. Quanta coisa, através do nosso conceito, lamentamos ter feito ou não ter feito, no segundo que foge, mas não volta. Tá legal, né? Embriaguez. Um quarto vazio que parece enorme, faltam teus braços, teus abraços e tua voz, inaugurando 1000 vozes dentro de mim. Um quarto vazio esperando há muito por nós. Basta ouvir tua voz que o nada vira tudo. Minha sede vira cálice e o quarto vazio se enche de intimidade, encontro, paixão. Nesses momentos, reinventamos a aurora e tudo nos é permitido. Carla Júlia Dalali. Muito bom.